Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pela Prever FM. E hoje vamos falar bastante de Botucatu com obras importantes. O nosso convidado é o William Silva, que é secretário municipal de infraestrutura, a popular Secretaria de Obras, né, William? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Júnior, obrigado, ouvintes da Prever FM. É um prazer aqui estar com você aqui pela primeira vez na rádio, sendo convidado para bater um papo com vocês, trazer algumas novidades, falar das obras, falar do nosso município aqui de Botucatu. Obrigado aí pelo convite. Legal, quem quiser participar, quem tiver alguma demanda, alguma informação, alguma dúvida, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 3440-1009, e a gente vai bater esse papo com o William daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar. Prever FM. 12:05, então voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pelo 100.9. O nosso convidado hoje é o William Silva, secretário municipal de infraestrutura. William, você assumiu recentemente, mas já tem um longo tempo ali, né? Sim. Você começou na época que era Secretaria de Obras, né? Como todo mundo ainda fala, né? Sim, eu comecei... Na verdade, eu sou funcionário de carreira, né? Uhum. Da Prefeitura Municipal. Eu entrei na Prefeitura Municipal em 2003, né? Pô, tem tempo, hein? Faz 23 anos aí que a gente tá lá com o pessoal. Era a antiga Secretaria de Obras, né? Que era ali na garagem municipal, praticamente. Hoje a gente tá ali na Marechal Rondon, ali atrás da Polícia Ambiental, no DR, né? Tem um prédio ali, então faz um tempinho já que a gente vem acompanhando a nossa cidade, vem trabalhando ali junto com a nossa cidade. E é uma secretaria que tem uma paixão enorme por ela, né? Entrei ali em 2003, até hoje tô lá, fui aos poucos galgando, né? Alguns cargos ali, e hoje, a graça de Deus, né? Abençoado por Deus, ajuda de muitos colegas que passaram por ali, vários secretários que passaram por ali, me ajudaram muito. A secretaria em si, eu falo isso até assim, fico um pouco emocionado, porque pegar um funcionário, né, lá de baixo de carreira e abraçar, assim, ter um carinho dos colegas que trabalham, que me receberam, que me acolheram ali e eu chegar onde eu cheguei hoje, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a quem me ajudou, muitos que me ajudaram, vários secretários que passaram ali, aprendi muito. E o pessoal lá da infra, né? Tanto do operacional como administrativo, que me acolheu, me abraçou, me deu um suporte ali para estar aqui como secretário hoje, né? Você imaginava, quando você entrou em 2003, imaginava chegar a gerir uma das principais pastas? Ela não tem o maior orçamento, mas imagino que é a maior em termos de estrutura, né? Dizer que eu imaginava, não, eu não imaginava isso. A gente sempre sonha crescer na vida, né? Uhum. Eu tenho isso comigo, eu sempre sonhei, almejei crescer, né? Tanto profissionalmente como pessoa. E quando eu entrei na prefeitura, eu sou motorista, né? Eu entrei como cargo de motorista na prefeitura. E sempre tinha comigo, eu acho que eu quero mais para mim. Quero mais. Fui estudar, fiz faculdade lá atrás, né? Primeira faculdade. Mas nada a ver com obras, né? Na época eu fiz letra, mas é questão mais dentro da prefeitura, questão de ter um curso universitário. Almejando também acessar alguns cargos, né, que dependiam de curso universitário. E aí fui procurando, fui crescendo, fui entendendo, fui conhecendo a Secretaria de Obras naquela época, como funcionava. O antigo secretário André Pérez me fez um convite para estar ajudando ele na secretaria naquela época, isso em 2013, eu acabei indo para a parte administrativa. E dali sempre fui chefe de garagem. Depois foi extinguido o cargo de chefe de garagem, passou a ser secretário adjunto, aí acessei o cargo adjunto, de lá para cá fui sempre adjunto. Por 2 vezes assumi a secretaria, né, na mudança de gestão de prefeito, né, de reeleição na época do Pardini, na época do João, na época do Pardini, e assumi por ali alguns meses a secretaria, mas nunca imaginei chegar a secretário, sabe?
Eu acho que Deus me abençoou, Deus me agraciou com isso, mas sempre procurei entender, sempre procurei algo a mais dentro da secretaria, né? Hoje eu faço engenharia civil, né? Vou me formar agora no final do ano, se Deus quiser, daqui 6 meses, me formo engenheiro civil. E é isso, acho que a gente trabalhar com responsabilidade, com dedicação e procurar fazer o melhor, assim, né? Chegar, não é demagogia isso, mas eu quando saio de casa, eu procuro sempre pedir a Deus que me abençoe o meu dia e que eu possa fazer o melhor. Lógico que a gente não consegue tudo, né? A gente é falho também, mas eu sempre tive isso comigo. E acho que Deus olhou para mim de uma maneira diferente, vou te abençoar ali. Se você entrou em 2013, nesses anos aí, deixa eu puxar pela memória, então, você passou por gestões do Ielo, do João, do Pardini, do Fábio, você trabalhou com vários secretários, né? O Rubinho Bicudo, o Visoto, André Pérez. Quem que veio depois do André Pérez? Que o André Pérez ainda ficou um tempo na gestão do Pardini, né? O André ficou na gestão do João, do né? João e do Pardini. Aí depois veio o Rodrigo Taborda. Rodrigo Taborda. Mas antes do Taborda, quem que era? Não tinha. Foi do André, foi para ele, né? Antes do André, eu assumi um período como secretário, aí depois o Rodrigo Taborda veio. Como é que é trabalhar com tantos secretários assim? Ou todo mundo que entra na pasta tem que ter o mesmo pensamento? Não, acho que cada um tem a sua forma de trabalhar, né? Como todo mundo. Eu sou uma pessoa que procuro sempre pegar as qualidades das pessoas, né? Vamos dizer assim. Eu sempre trago isso para mim. Eu gosto de analisar muitas pessoas, né? E aí eu sempre falo, pô, isso aqui é legal daquela pessoa. Eu sempre trago isso para mim, né? Eu sempre procuro absorver isso e colocar. Passei por vários secretários, por vários prefeitos. Na época eu entrei em 2003, entrei no ex-prefeito Mariello, né? Ali veio João Cury, depois Pardini, depois Fábio, né? Hoje com o Fábio. Passei, na época, quando eu entrei, era o Rubinho Bicudo, né? Na época, o secretário, depois veio o Visoto, né? Nivaldo Visoto, depois o André, Rodrigo Taborda. Aí fiquei alguns períodos como secretário, veio o Rodrigo Taborda e hoje fui nomeado como secretário. Eu gosto como eu disse, de pegar as qualidades. Eu nunca procuro, porque a gente é falho, né? Eu tenho meus defeitos, você tem, como tem alguns outros defeitinhos ali, que isso é normal em todo mundo. Mas eu procuro sempre pegar as qualidades da pessoa e trazer isso para mim. Eu acho que isso agrega muito para mim. Isso agrega para mim. E eu vou levar isso comigo. Então, assim, gerir a infra hoje cada um tem seu perfil, né? E como eu tô desde 2003, isso facilita muito porque eu tenho sim, um bom conhecimento dentro de como funciona, tanto lá na infraestrutura como na parte no prédio, né? A parte burocrática, questão de dotação financeira. Isso contribui para que a gente tenha uma facilidade em conviver com os novos secretários que chegam, né? A gente pode ali estar passando como funciona, porque quando o secretário chega numa pasta tão importante como é a infraestrutura, né? Não digo que é uma das maiores, mas sim uma secretaria importante dentro do município. Se não tiver uma pessoa do teu lado ali para te orientar e te conduzir nos primeiros meses, vamos dizer, ou nos primeiros anos, para você consiga, para não parar, porque às vezes, né, tem uma certa dificuldade e acaba travando um pouquinho. Então isso facilita. Mas eu sou bem tranquilo, então assim, não tenho muito como dizer que não é fácil muito conviver comigo. Eu tenho comigo que eu sou uma pessoa calma, eu fico mais na minha, mais quieto, mas sou fácil de conviver. E uma vantagem que eu imagino que você leva, né? É que como você conhece já há muito tempo a estrutura da secretaria, conhece também as pessoas que fazem parte da secretaria, né? Acho que você já tem, imagino não, tenho certeza que você tem aquele feeling, olha, determinado funcionário, ele é bom para liderar tal equipe. Ele não vai legal aqui, mas ele vai bem aqui, ele vai deslanchar ali. Você conhece, imagino que todo mundo é a característica de cada um, né? Sim, isso facilita muito e nos ajuda muito lá dentro da secretaria, né? A gente convive diariamente com todos os funcionários, né? A gente chega às 7 horas da manhã ali, a gente anda pelos corredores ali da secretaria, distribuindo, né? O dia a dia nosso, os trabalhos do dia, e isso nos facilita. Então a gente conhece cada um, né? A forma de conversar, a forma de agir. Muitas vezes eu sempre comento lá que às vezes a gente tem que ser um psicólogo, né? Não talvez um engenheiro. Mas isso nos facilita muito e assim a secretaria, a infraestrutura, o pessoal ali, principalmente da parte operacional,
eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Assim, são pessoas que estão o dia a dia ali no sol quente, ali trabalhando, e me abraçaram e me respeitam, né? Porque eu vim dali, eu vim do chão ali, né? Eu vim lá de baixo. E ter esse respeito, esse carinho por eles, eu só tenho que agradecer, tanto eles como a Deus por me dar essa oportunidade de estar lá com eles. Eu não depende do ponto de vista, né? Se é azar ou sorte. Imagino que sorte, né? Botucatu tem uma sequência de prefeitos que nunca pararam, né? E não ficavam acomodados. Eu me lembro que o Rubinho Bicudo falava muito que era difícil trabalhar com o Ielo, que ele tinha uma velocidade, ele gostava de agir. O João Cury a mesma coisa, o Pardini nem se fale, né? O Pardini trabalhava 24 horas por dia. O Fábio veio numa pegada também. Essa galera, é difícil segui-los, né? Como eu disse, né? A gente observa cada um e cada um tem uma forma de trabalhar, né? Quando eu entrei, o Rubinho foi um grande secretário, né? E deixou muito legado ali dentro da secretaria. Até hoje ele é lembrado pelos funcionários, né? E sempre enérgico, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como eu vinha de uma empresa privada, né? A gente estranha um pouco. Mas o Rubinho sempre presente, sempre ali de manhã com a gente. Eu lembro, eu tenho uma visão de que chegava no pátio, 7 horas da manhã, ele estava lá debruçado na caminhonete, soltando isso as obras com os encarregados, né? Então isso a gente pegou também dele. Eu gosto de estar lá todo dia, 7 horas da manhã, junto com os funcionários, para ver o dia a dia nosso de trabalho, né? Vocês fazem um briefing ali? Faz um briefing, a gente tem um corredor, a gente sai sessão por sessão, conversando com os encarregados, conversando até mesmo com os funcionários, o que nós vamos fazer hoje, qual a programação que nós temos que fazer isso. Isso facilita muito, porque a gente está no dia a dia próximo deles, né? Porque a gente tem que estar sabendo o que está se passando ali, né? Então a gente e ajuda também a algumas situações em conduzir, vamos para essa linha, não vamos por essa, né? Isso facilita muito. Isso a gente pega de cada secretário, né? Um tem um perfil mais diferente, entendeu? Então a gente vai, como eu disse, que a gente vai trazendo isso pra gente e vai agregando isso na vida da gente, tanto profissional como pessoal, né? Isso facilita muito o dia a dia. William, você talvez seja a sua secretaria a que mais conversa com as outras. Então, por exemplo, se tem algum problema estrutural num posto de saúde, obras que vai estar lá. Infraestrutura, quer dizer. Se tem alguma coisa de uma escola, infraestrutura tem que atuar. Zeladoria, trânsito. A tua secretaria é que mais conversa com as outras, né? Imagina. Eu sempre converso com os colegas secretários, né? A gente sempre fala com o pessoal da zeladoria que a prefeitura é uma só, né? Uhum. Por mais que sim, a gente tenha tudo isso, mas tem algumas secretarias que elas conseguem seguir o seu próprio trabalho, né? Vamos dizer, por mais que tenha, a não ser que tenha alguma emergência, alguma coisa, a gente acaba dando uma estrutural, né? Mas a secretaria, principalmente a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, ela tem uma equipe de manutenção que administra esse posto de saúde, as escolas, mas mesmo assim a gente trabalha junto, né? Às vezes solicita lá um caminhão, ou um tipo de material que a nossa secretaria tem, né? E a gente acaba disponibilizando. Mas é tudo um só. A gente trabalha muito mais, assim, em relação com a zeladoria, né? A zeladoria, antigamente a zeladoria era a Secretaria de Obras. Era tudo junto, né? Vamos dizer assim. Era uma secretaria só. Aí na época do ex-prefeito Mário Pardini, ele entendeu essa divisão. Eu acho que foi uma decisão correta tomada daqui na cidade. E acabou dividindo a secretaria. Então, a Secretaria de Zeladoria, ela acabou ficando com a parte de zeladoria do município, né? Praça, limpeza de vias, de ruas, né? Isso facilitou muito e nós ficamos mais com obra. Isso facilitou muito para que a gente conseguisse focar mais em obras, né? Vamos dizer assim. Conduzir mais nossas equipes em relação à manutenção de obra, de pavimento, de drenagem, alguma coisa de construção civil também, entendeu? Então isso nos ajudou muito. Mas a gente trabalha todo mundo junto, viu, Júnior? A gente tem uma união, a gente se conversa, eu preciso de você agora, você consegue me ajudar aqui, consegue me ajudar ali. Mas a Infa, ela está em todos os momentos ali, trabalhando com as outras secretarias também. Às 5 da tarde a gente tem aqui o Acontece no Ar, que eu apresento junto com o André Godinho, e a gente tem ali o contato com os secretários. E os secretários mais demandados são justamente você, infraestrutura, o Dadá, zeladoria,
E o Rodrigo Fumes, que é adjunto, mas atua como um secretário, né? Vocês são demandados o dia todo, né? Eu sempre ouço durante vocês, o dia, à noite. À noite eu recebo as mensagens, vocês nos ajudam muito, né? Porque a gente não consegue... Esse é o intuito a gente de pontuar onde tem problema. Isso. A gente não consegue chegar a todo momento, todo local. A gente também não consegue enxergar tudo isso no município. Então, vocês nos ajudam muito em relação a isso. Sempre ali, todo final de dia, sempre estou ouvindo vocês ali, vocês mandando aquela mensagem pra gente, a gente procura resolver de imediato. Tem coisas que a gente não resolve. Mas, como eu disse, a gente trabalha todo mundo junto. Essas secretarias, vamos dizer assim, zeladoria, infraestrutura, né, Semutran, que está também na pasta da zeladoria, são secretarias que praticamente, vamos dizer que são mais de obra, né, em si, né, na área de infraestrutura, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente são bastante demandado em relação a essas situações, né. Tapa-buraco, limpeza, poda de árvore, né, que são os carros-chefes aí das secretarias, né? William, nesses 23 anos, qual foi o momento mais difícil que você viveu na Secretaria de Infraestrutura? Eu acho que foi naquela chuva de 10 de fevereiro de 2020. 2020, né? A gente teve aí a cidade, vamos dizer, quase, né, levou 42 pontes naquela época. Foi uma tristeza ver aquela situação na manhã, quando a gente acordou e viu tudo aquilo que aconteceu, zona rural sem acesso. Acho que ali foi um desafio, né? E o prefeito Mário Pardini correndo para lá, conduziu muito bem essa situação, era reunião e estruturar, recuperar todas essas pontes naquela época foi um desafio. Acho que ali a gente foi muito triste, mas assim, a gente conseguiu resolver isso. Acho que ali impactou, ali mostrou o quanto a gente consegue com união, com força e com vontade de trabalho ali, a gente atender a nossa cidade. E a gente conseguiu, né? Em prazo recorde ali, a gente conseguiu restabelecer todas as pontes, todas as passagens. Acho que foi um desafio grande naquela época ali. E temos outros desafios por vir, viu, Júnior? Esse ano também vai ser um grande desafio aí com as obras que tá chegando no nosso município, né? O PAC, mais de 80 milhões aí de obras. A gente também eu acho que esse ano vai ser um ano de um grande desafio. Chegando agora na infraestrutura como secretário, né? Eu tenho isso comigo que nós vamos ter muito trabalho. E que bom que nós vamos ter muito trabalho, né? Porque a gente vai trazer aí para a cidade mais mobilidade, mais segurança, né? Uma infraestrutura mais adequada, onde as pessoas sofriam aí com os alagamentos. Com enchentes. Daqui a pouco a gente fala dessas obras, mas ainda naquela chuva de fevereiro, tem alguma imagem que não sai da tua cabeça, você vai levar pro resto da tua vida, daquela noite, daqueles dias? Tem a imagem né? Eu lembro do prefeito, eu lembro do correndo de capa no meio da rua, eu na Rua Independência ali, aquela multidão na Rua Independência, olha, todos os quarteirões que você passava era uma ponte. Uma imagem que fica na minha cabeça era um veículo na ponte parado, isso marcou muito. Com a caçamba em cima? Com a caçamba, e não tinha por onde você não vê destruição, né? Então isso marca para mim ali na margem da Independência, todo mundo ali, imprensa e isso, uma árvore enorme na ponte travada, né? Enroscada assim, e isso marcou para mim ali naquela data. Eu tenho uma imagem ali próximo também, como que é o nome da rua ali? A Marechal Deodoro, que desce as rádios, na F8, a Municipalista, isso. Chega naquela ponte ali, né? Era umas 4h30 mais ou menos, e a cidade totalmente destruída, e eu cheguei ali e o corpo de bombeiros puxava pelo bote uma família com uma gestante de uma casa ali, e aquilo para mim era surreal de ver um bote no centro de Botucatu, né? E daqui a pouco eu vejo o bombeiro e tinha uma pessoa que literalmente entrou dentro da água para puxar o bote. A hora que eu chego mais próximo era o então prefeito Mário Pardini ali puxando o bote, ajudando o corpo de bombeiros. Eu não estava presente. Que loucura aquilo, não? Muito. Eu não estava presente nessa hora, mas o Evandro, o nosso provisor de manutenção, estava com o Pardini nessa hora e ele conta para mim que ele entrou numa casa, numa residência para tirar uma senhora com água até o pescoço.
para poder retirar essa senhora de dentro da casa. Nesse fato aí, puxando pela memória, quem estava ali era a então secretária de assistência social, não era a Rose? Não era a Rose, né? a Fumes, Silvia Fumes. Silvinha Fumes. A Silvinha Fumes estava ali, eu me lembro dela próximo, o Pardini e o pessoal do Corpo de Bombeiros, me lembro do Ferrari. Mas foi uma loucura durante todo o dia, né, William? Cada hora era uma bomba muito, que aparecia, né? Muito. Nós estávamos arrasados e não tinha aonde. Você tem uma ideia, estradas rurais a gente só conseguia acessar de moto. O pessoal dos trilheiros, né? Os trilheiros, eles fizeram um mutirão de levar alimento, levar água para os produtores rurais que a gente não conseguia acessar. O Evandro, nosso carregado, nós pegamos o nosso veículo da secretaria e colocamos uma moto em cima da caçamba para poder passar de um lado para o outro, para a gente conseguir enxergar o que tinha acontecido após aquela situação de onde a gente, de uma ponte que tinha caído, a gente não tinha acesso no outro para frente. Então a gente só conseguia passar mesmo de moto. Então isso também marcou pra gente. E foi praticamente quase 32 pontes rurais que rodaram na época. Então foi uma loucura, foi uma loucura. Após isso a gente conseguiu se mobilizar, a Defesa Civil, o Pardini foi para Brasília, agora verba pra gente conseguir, graças a Deus, a Defesa Civil também nos ajudou. E a gente conseguiu restabelecer todas as pontes do município também aqui. Botucatu ganhou no dito popular a gente fala uma casca, né? Botucatu virou, bom, primeiro que a solidariedade do município, né? Eu me lembro no final da tarde, chegando ali no ginásio municipal e ver aquilo lotado de roupa, de calçado, alimentação. Eu me lembro de uma senhorinha levando um lanchinho, coitada. Ela achava que as pessoas estavam passando dificuldade e naquela inocência dela e na vontade de ajudar, eu me lembro como se fosse hoje, um lanchinho na mão e um bolinho na outra, que ela levou pro pessoal lá. Isso daí derruba qualquer um, né? Pra você ver como a população nossa, né? Eu vejo tanto quando a gente faz algum tipo de ação, né? Até mesmo aqui naquela época a gente viu, eu lembro o ginásio lotado de roupa, não tinha onde pôr mais roupa ali, até chegou uma época a gente conseguiu pedir alguns outros tipos de alimento para poder arrecadar. E a população é muito unida em relação a isso. Eu vejo até mesmo algumas outras cidades, né? Que a gente acaba ajudando também quando tem alguma coisa, Rio Grande do Sul, que teve aquela questão daquela enchente em maio do ano passado, maio de 2024. A população nossa é solidária a esse tipo de situação. Eu tenho, falar de Botucatu, eu tenho um carinho enorme para a cidade. Eu acho que eu trabalhei muito tempo fora, né? Antes de estar na prefeitura. Eu fiquei 6 anos trabalhando fora em algumas outras cidades. Eu era supervisor de telefonia e convivi muito tempo em algumas outras cidades. Mas Botucatu é totalmente diferente. O calor humano, as pessoas que moram aqui são acolhedoras. Não tem... Você é daqui mesmo, William? Sou daqui. Botucudo da Gema. Sou Botucudo daqui, sou daqui de Botucatu. Onde você foi criado aqui? Eu nasci, até os meus 6 anos de idade, eu sempre morei em sítio, né? Meu pai sempre foi administrador, né? Nasci aqui, próximo aqui do Então desde criança já está acostumado. Nasci aqui próximo do Córrego Fundo, né? Na Fazenda Boa Esperança. Comecei a me entender por gente aqui no Córrego Fundo, no Terreirão de Café, lembro, tem isso até hoje na mente, correndo no Terreirão de Café. Saí daqui, fui um tempinho em Bofete e depois morei aqui também na Fazenda Monte Alegre, aqui próximo aqui. Aí com 7 anos de idade tive que vir para a cidade para poder estudar, né? Aí meus pais ficaram no sítio também. Mas aí eles entenderam, como a gente tem mais 2 irmãos, o Wilson e o Vanildo também já estavam aqui estudando, né? Aí eles entenderam, vieram aqui para Botucatu. Sempre morei ali na Vila Jardim, né? Minha mãe e meu pai tinham um comércio ali, um barzinho ali, a Dona Iracema, o bar da Dona Iracema, né? Sempre morei ali. Aí, ali que eu comecei a viver a vida, comecei a entender, comecei a estudar e saí um pouco para fora. Trabalhei muito tempo na ótica Terceira Visão, na Rua Amanda, depois fui trabalhar fora. E aí entrei na prefeitura. Se Deus quiser, tô hoje até lá faz 23 anos. Qual que é a tua principal lembrança de Botucatu, da tua infância?
Eu como convivi muito na Vila Jardim, né? Aquela coisa de menino, né? De jogar bola, aquela coisa toda. Eu lembro ali muito naquela região, né? No comerciário ali, que era pasto, né? Tinha um campo de futebol lá em cima, a gente saía da Vila Jardim, andava pro meio do mato para poder jogar bola na época. Essa é a minha infância, né? Sempre foi ali voltada ali na Vila Jardim. Eu sempre fui bem tranquilo, né, em relação assim, eu nunca fui de muita balada, de muita convivência. Da Avenida Dom Lúcio, lembro muito da Avenida Dom Lúcio, né? Aquela época a gente subia e descia. Subia e descia. Eu falo isso até hoje, né? Subi e desci a Avenida Dom Lúcio, lembro da época da mobilete, né? Da domingueira, da ferroviária. Fechava no Lúcio de domingo, ali no Samir. Essa foi na Libanesa, né? Nossa, não tinha nem como passar ali na época. Ficava do lado, ali. Comprava cerveja, ficava tomando a cerveja com esse copão ali e tal. Essa foi a minha infância ali, minha adolescência, foi essa. Parece que a gente perdeu um pouco disso, né? Não só em Botucatu, né? Mas parece que a geração atual não sabe o que é isso, né? Jogar bola na rua. Você não vê mais a molecada jogando bola na rua, né? Soltando pipa. Eu lembro que a gente brincava de pega ladrão, né? Acho que era isso. Nossa, pega lá. Aí você foi fundo, hein? Foi longe, né? Eu lembro na Vila Jardim, era final de tarde, ficava até 8 ou 9 horas. Eu morava com a minha avó na época, minha avó saía lá. A minha família não me chama por William, né? Minha família me chama por Nenê, né? Porque eu sou Nenê é o apelido. Nenê é o apelido, né? Eu sou o caçula da família, né? E minha avó saía lá, Nenê, vem embora. Isso foi minha infância. Muito gostoso, muito prazeroso. Hoje a gente não vê muito isso, né? A gente vê mais celular, vê mais joguinhos de computador, esse tipo de situação. A gente nem entende como funciona isso. Mas essa situação falta um pouco aí pra gente, né? Pra as famílias. Acho que é interessante isso. Vamos voltar pro presente. Vamos falar aqui de uma obra próximo, que é a Vital Brasil. Qual que é o estágio atual ali, William? A Vital Brasil é uma obra importante, né? Assim, pro nosso, acho que hoje é uma das maiores obras que a gente tá iniciando, que já iniciou, na verdade, né? É uma obra que iniciou lá na gestão do prefeito, do ex-prefeito Mário Pardini, né? Fizemos a primeira etapa, né? Que foi o alteamento ali da ponte da Vital Brasil. Fizemos também toda a canalização do córrego Água Fria, né? E resolvemos o problema, né? De quando nós iniciamos a obra até hoje, a gente não teve mais problemas de alagamento ali, né? Era uma área que sofria muito, né? Historicamente sofria muito com problema de alagamento. E não precisava ser uma chuva torrencial como foi aquela de 2020. Jamais. Qualquer chuvinha ali, um pouquinho mais forte, pronto. Eu sempre participei dessa limpeza, vamos dizer, do local ali, né? Chovia, tinha uma chuva mais intensa, eu já ficava no celular, eu acho que a concentração tá aqui, vai dar problema na rodoviária. Então a gente já acionava nossas equipes, eu mesmo já cheguei a sair junto com o prefeito lá 3 horas da manhã, né? Pra gente conseguir restabelecer a via novamente para deixar o fluxo livre pro outro dia. Então, historicamente, ali é uma região que como você bem disse, qualquer chuvinha já alagava, né? A seção das pontes era muito pequenas, né? Hoje a seção já é bem maior, isso nos facilitou muito. E agora nós estamos na segunda etapa, né? O prefeito Fábio Leite deu continuidade nesse trabalho, entendeu que houve uma necessidade de a gente melhorar agora ali o tanquinho, o afluente que deságua ali no Água Fria, né? Conseguimos implantar agora também, antes tinham 2 passagens de ármico de aduelo, conseguimos implantar agora uma estrutura de aduelas, na verdade, né? Tinha um ármico, agora implantamos 2 estruturas de concreto de aduela, né? Isso facilitou também bastante essa vazão. Contenção também de gabião. Estamos agora revitalizando também o canteiro central, desde a Pinheiro Machado até a rodoviária. Logo em seguida vamos entrar com o recapeamento. E estamos implantando uma rotatória. Agora chegou a hora de implantar essa rotatória, que é um dispositivo para melhorar ali o tráfego do local. Onde que ela vai ficar, essa rotatória? Ela vai ficar bem no acesso da rodoviária, bem na entrada ali da rodoviária. Isso vai conduzir ali os veículos e vai facilitar muito a mobilidade ali, entendeu? Então a gente vai dar uma melhorada nessa situação. E fez com que a gente tivesse que interditar esse trecho agora, nesse momento, né? Então
Está interditada por um pequeno período, vamos dizer assim, né? Se a chuva nos ajudar, né? Porque nós estamos vivendo um período atípico agora aqui no município, né? Para a estação que a gente está vivendo é típico mesmo. Então tivemos que interditar esse trecho desde a Floriano Peixoto até a rodoviária para a gente conduzir esse trabalho assim numa qualidade melhor, né? E também para preservar a segurança ali de quem transita ali no local e vai ficar uma região muito bonita, viu, Júnior? Uma região que está tendo grande investimento, né? Eu falo que, calculando entre a obra que está por vir agora do PAC, mais a obra que a gente está fazendo, está dando mais em torno de quase 50 milhões de investimento naquela região. Fizemos recentemente a Floriano Peixoto também, revitalizamos toda a Floriano Peixoto, né? Então é uma obra que tem que ser feita, é uma obra necessária, é uma obra que está num cronograma até legal, entendeu? Tivemos pequenos atrasos agora por causa do período de chuva, não conseguimos ainda pavimentar, 2 ruas que estavam prontas para pavimentar. Na semana que a gente ia pavimentar, veio a chuva, então atrasa um pouco, porque nós temos que esperar secar novamente o solo ali para poder conseguir implantar o pavimento. Mas é uma obra que está bastante avançada, é uma obra que vai ficar muito bonita. A gente sabe que causa um pouco de transtorno, né? Qualquer tipo de obra sempre vem um transtorno, mas o que a gente pede é um pouquinho de compreensão ali de quem transita, de quem trafega ali pelo local. E lá na frente vocês vão ver só como que vai ficar bonita a região. Esses dias o prefeito Fábio Leite me mandou um vídeo, né? Falou assim, olha, acho que a Defesa Civil que tem instalado uma câmera ali, sim, né? E mostrou a vazão da água. Eu até comentei, falei, isso daí há uns 3 anos mais ou menos estava transbordando já, né? Não. E ali é complicado, se você falar com o Cedir Júnior, por exemplo, que fez um TCC sobre aquele local, com o próprio ex-prefeito Pardini, né? Que o Pardini costumava falar que ali era uma área de... Qual que é o termo que se utiliza? É uma área de... Várzea, né? De alagamento. Isso. Até antes da humanidade existir, né? Porque ali é uma confluência de rios, córregos. É que Botucatu construiu ali, antigamente, décadas atrás, um clube. Sim. A gente construiu a rodoviária ali. Mais recentemente tem ali uma igreja. Os bairros avançaram ali, mas se a gente pudesse voltar 200 anos, a gente não construía nada ali, né, William? Não, eu acho que ali não seria um ponto pra gente... Não é ideal, né? Não é ideal, né? O solo ali é um solo, vamos dizer, um solo encharcado, né? Sim. A gente tivemos vários problemas na primeira etapa, que foi a etapa da água fria, que a gente teve sérios problemas na hora de implantar os gabiões, né? Porque a hora que a gente escavava, o barranco ele acabava desmoronando, porque o solo era muito encharcado. Então a gente teve que contratar umas estacas para poder conter isso aí, até para preservar mesmo a segurança dos funcionários que estavam trabalhando no local, né? Para a gente conseguir implantar esses gabiões. Graças a Deus deu certo, mas é um solo muito estável, né? Porque se escava ali 2, 3 metros ali, você encontra água, começa a minar água, né? Então ali não seria uma região adequada para a gente estar implantando algum tipo de edificação no local. Mas enfim, hoje temos, né? Hoje a gente tem que conviver com isso, tem que procurar da melhor forma na parte de engenharia conduzir isso ali para que a gente não tenha tanto problema. Graças a Deus, eu enxergo hoje que a gente resolveu, não digo 100%, mas não tivemos nenhum período mais de alagamento após a implantação dessas obras ali na região. E acho que dificilmente a gente volta a ter, né? Eu acredito que sim. Uma área histórica só se chover 300 milímetros em uma noite, como aquela vez, né? A gente não consegue prever tudo, né? A gente não sabe o que vem lá de cima, né? Mas na questão da engenharia, assim, nos cálculos que o projeto foi feito pelo Chico, né? A gente não vamos ter grandes problemas ali na região. Bom, 12:38. Vamos a um rápido break. O William vai tomar uma água aí, daqui a pouco a gente volta a falar. Daqui a pouco a gente noticiou. Não, é perigoso derrubar o copo aqui, eu sou meio atrapalhado. A drenagem dessa mesa é boa, fica tranquilo. Daqui a pouco a gente fala de mais obras aqui em Botucatu. Você continua sintonizado em 100.9 da Prever FM. O nosso convidado é o William Silva, secretário municipal de infraestrutura. Por falar em Tenente São Francisco, ali também é um desafio, né, William? Sim, a Tenente é um desafio, uma via também que historicamente também sofre, né, com as enxurradas, né? Grande volume de água, é uma bacia que se concentra toda ali, Major Mateus, Domingão, ela acaba todo vindo ali para Tenente São Francisco, e a gente tem historicamente ali também de
caçambas que estão ali, motos que rodam, né? Vamos dizer assim, com as enxurradas ali. É uma obra que está no PAC agora, né? Uma obra que também a gente já vai iniciar ela por esses dias, né? De um volume grande de obra. Vamos fazer toda a parte de drenagem dela, vamos fazer toda a parte de revitalização dela também, né? Com calçamento, com guia, com recap nela. É uma obra importante também. É uma obra que, sim, não é uma dos maiores em valores, sim, mas é uma obra que vai impactar bastante aqui no município. Uma pergunta de ouvinte aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, vamos lá? Bom, primeiro eu tenho que acionar o botão aqui, né? O botão, pronto, vamos lá. Deixa eu voltar a mensagem do Adriano. Olá pessoal, tudo bom? Tem uma perguntinha aí pro secretário. Vejo que tem muita obra, graças a Deus, aí a cidade está desenvolvendo muito rápido, né? E vejo que os profissionais trabalham muito bem, mas né, tá com um fluxo muito grande de moto, carro, pessoas que aprenderam a dirigir agora, né? E vejo que tem um departamento agora de trânsito que, inclusive, está dando multa, tá podendo dar multa, tudo certinho, mas vejo ele ajudar aí no controle das obras para poder dar uma sinalização melhor. Eu vejo muito pouco. E quando tem, eles estão mais conversando um com o outro, parado, olhando, em vez de ajudar o trânsito a fluir. Bom, a pergunta do nosso ouvinte Adriano tem mais a ver com o trânsito, mas os agentes estão ajudando ali, né? Eu não sei quando que o Adriano viu os agentes conversando ali, mas toda vez que tem obra eu vejo o pessoal atuando bastante ali. Sim, a Secretaria de Semutran, elas nos ajuda muito em relação às obras que nós vamos executar. Sempre que a gente tem uma obra em andamento, ou até mesmo que nós vamos iniciar uma obra, a gente sempre senta com o Rodrigo, né? Uhum. Passa toda a logística da obra em si, ele acaba mapeando isso e orientando os agentes de trânsito hoje para estar nos ajudando em questão dos veículos ali da região, né? Então, se você perceber, como você mesmo disse, ele até mesmo disse, que todas as obras do nosso município sempre tem um agente de trânsito orientando. Se você for hoje lá na rodoviária, existe lá um agente de trânsito ali orientando o pessoal ali com o trânsito para a gente criar menos transtorno possível em relação ao trânsito, né? Mas assim, nos ajuda muito. E hoje a gente está firmando até uma parceria junto com o Rodrigo, a gente conversou em relação a isso, de que como os agentes hoje, eles rodam muito a cidade hoje em si, a gente também está trazendo isso para que nos ajude em relação aos pavimentos. Porque encontra ali uma dificuldade ou outra, um buraco, uma ação que tem que ser feita pela parte de infraestrutura, eles estão mapeando isso e passa para a gente estar indo lá e executando esse trabalho também. Nos ajuda muito os agentes. Tá? Obrigado, Adriano. A gente vai encaminhar o áudio dele depois para o Rodrigo. O Rafael mandou aqui um link do Acontece, falando das obras que começam, dos 80 milhões do PAC. Ele pergunta, onde serão essas obras? É um conjunto de obras, né, William? É um conjunto de obras, são 6 pacotes de obras, vamos dizer assim. A primeira obra, como eu disse aqui na Tenente João Francisco, vai pegar Tenente, Major Mateus. Ali também na rodoviária, nós vamos ter uma obra do PAC também, que vai sair desde a rodoviária, chegando ali no Rio Lavapés, né? E voltando depois para Paula Vieira, com contenção do talude. Essa também é a segunda obra. A revitalização ali do Tanquinho também, nós vamos estar nas passagens Visconde do Rio Branco, Campos Sales, a gente também vai estar fazendo uma obra ali, revitalizando com parque linear, algumas ações de parque linear aí de área de lazer. Também vamos dar continuidade ali no parque linear, né, na região ali do Lavapés. Nós paramos ali bem próximo ali da entrada do cemitério, na rua Adolfo Lutz. A gente também vai dar continuidade ali até chegar na entrada da Coab 1, com a continuidade do parque linear, também é uma obra. No Córrego do Tenente também, que é uma outra área também, que historicamente também sofremos muito com alagamento ali próximo da Visconde de Rio Branco, também vamos ter uma outra obra ali. Temos uma obra ao lado na Mário Rodrigues Torres, né? Descendo a Mário Rodrigues Torres ali também, a gente vai ter uma obra de drenagem ali também, que a gente tem uma galeria ali que também muito antiga, que também a gente vai estar substituindo ela. Temos uma outra obra que é no Jardim Peabiru, é uma obra de drenagem também, onde a população sofre também com alagamentos nas suas residências, também a gente vai estar entrando com essa obra.
Então é um conjunto todo, são mais de 80 milhões de obras, né? É por isso que eu falo que esse ano, assim, chegando agora na secretaria, é uma obra que a gente vamos ter muito trabalho para poder gerenciar essa obra. Mas graças a Deus que nós temos esse trabalho para poder ser. Sinal que a gente está trazendo essa infraestrutura para o município, procurando resolver esses problemas que a gente tem aí de drenagem, vamos dizer assim, de infra, né? Nas obras licitadas, ou seja, onde a gente tem empreiteiras trabalhando, qual que é o papel da Secretaria de Obras? É mais de fiscalizar? Todas essas obras, ela passa por um processo licitatório, né? E aí tem os fiscais das obras, tanto fiscais técnicos quanto fiscais administrativos, né? Fiscais administrativos mais parte, né, documental ali do processo. Os fiscais de obras, né, são mais operacional. Então cabe à prefeitura estar gerindo, né? Tá fiscalizando essas obras, né? E administrando, né? De uma forma ou do outro, tá sempre presente, sempre conduzindo da melhor forma, orientando e vendo os trabalhos que estão sendo executados. Porque sim, a gente bem sabe, né? Todo mundo sabe que obra é obra, né? Sempre tem alguma interferência que não está prevista no que a gente colocou, e aí cabe o fiscal, juntamente com a gente, tá administrando isso e vendo a melhor forma para que a gente tenha a melhor condução dessas obras, vamos dizer assim. William, tem muitas ruas que a gente passa aqui em Botucatu e não é de hoje, que são ruas remendadas por conta de obras da Sabesp, né? A Sabesp vai, abre e nos últimos, mesmo antes da privatização do restante da Sabesp, né? Mesmo quando a Sabesp era uma empresa referência, modelo, a gente tinha um problema com a tal da terceirizada da Sabesp. Eu me lembro até o então prefeito Mário Pardini, funcionário da Sabesp, chamando o pessoal e, né, dando uma bronca lá. Como é que tá essa relação hoje? E me parece que esses trabalhos, eles são mais, como é que eu posso dizer, mais corriqueiros hoje, né? Parece que vocês estão sendo mais acionados para estar ali puxando a orelha da Sabesp, né? Continua, viu, Júnior? Porque assim, a gente já teve várias reuniões com a Sabesp em relação a esses recalques, vamos dizer, que estão acontecendo no município. Recentemente o prefeito Fábio pediu para que a zeladoria fizesse um levantamento do município em relação a esses recalques que aconteceram em relação às intervenções da Sabesp. Mas, né? O Fábio cobra muito, Cobra muito, toda semana fazendo reunião, toda semana a gente também da infraestrutura, demandando, ligando, né? O Sandro da Sabesp, acho que não aguenta mais receber meu WhatsApp lá de tanta demanda que eu passo para ele, né? Competente Sandro Ramos, gosto muito dele, um abraço para ele, até agora de manhã também estava conversando com ele. Mas a gente vem administrando isso com eles, a gente conversou com eles, fizeram várias reuniões. Semana passada eu estive também com o pessoal da terceirizada, agora que está prestando serviço para a Sabesp. Eles contrataram uma empresa para poder estar sanando esses recalques que nós passamos, esses buracos que a gente passou para eles, que são em torno de 800 buracos. Então eles já estão iniciando. Era para estar iniciando quarta-feira, como teve chuva, acredito que hoje eles já iniciaram essa manutenção. Então, assim, essa fiscalização junto com a Sabesp está intensa, né? Capitaneada ali pelo prefeito, sempre cobrando, sempre pedindo, sempre em reunião com o Maurício, com o Sandro, até mesmo com o pessoal da terceirizada, né? Mas, assim, e junto com isso também, a gente tem também a nossa equipe, né? Que faz também as manutenções da nossa área, que são os tapas-buracos, né? Quando a gente sai para a pavimentação, a gente diminui um pouco o fluxo no tapa-buraco, mas quando não, a gente tem toda a equipe também mapeada e correndo os bairros para fazer o tapa-buraco. Coleta de lixo não tá mais na sua aba, tá da zeladoria agora. Isso, a coleta agora tá na zeladoria, né? A questão de como foi feita a divisão, a coleta ela ficou abaixo na secretaria, no meio ambiente, então passou isso para a zeladoria, mas até o contrato passado era gerido pela infraestrutura. Agora está com o pessoal da zeladoria lá junto com o Márcio. A gente auxilia também, né? Como eu sempre disse, prefeitura é uma só. Como o pessoal estava muito acostumado às vezes comigo, né? Ali fazendo o gerenciamento desse contrato, algumas demandas chegam, a gente passa pelo Márcio, a gente orienta, a gente ajuda. Esses dias eu conversei, eu gosto de tomar café na Demétria fim de semana, conversei com uma turma lá e falei assim, ajuda a gente aqui que tá complicado depois dessa chuva, né? Cada período chuvoso é uma dor de cabeça para recuperar a estrada rural também, né? Muito. Essa chuva mesmo que a gente teve recentemente, a gente tava praticamente assim, mapeado todas as áreas que a gente já fez manutenção. Até hoje a gente tem um quadro lá na secretaria que a gente
coloca as datas que nós passamos bairro a bairro, né? Hoje mesmo eu estive recebendo uma demanda do Califórnia 2, da própria Demétria, e a gente consegue visualizar quando que foi que a gente passou, né? Recentemente nós tivemos no Califórnia 2, mas com essa chuva agora nesse período, as estradas voltam, né? Com um buraco, aquela coisa toda, e começa a ter essa demanda novamente pra gente. A gente tem, nós temos lá mais de 800 quilômetros de estradas rurais para manutenção. O Júlio da Agricultura falou 900. Quase. Eu fiquei catalogado, a gente quase roda 1.000 quilômetros aqui. É 800 e poucos, né? Eu falo isso, mas é quase. Se você pegar mesmo, eu falo para você que chega até 1.000, né? Se você pegar algumas áreas de servidões, alguma coisa nesse sentido, chega muito mais. Mas catalogado pela CAT, a gente tem quase 900, 800 e poucos quilômetros de estradas rurais. Então, assim, a extensão é muito grande. A gente não consegue estar a todo momento. Às vezes a gente está numa região aqui executando, a outra, aqui também está ruim. Então a gente pede um pouquinho de paciência, talvez assim, para os produtores, ali a gente entenda a dificuldade para os bairros mais próximos aqui da área urbana, que a gente não consegue chegar no primeiro momento, assim, na hora que chega a demanda. Mas a gente consegue colocar isso no nosso cronograma, colocar isso na nossa programação para que a gente consiga chegar o quanto antes nisso. Às vezes a gente não chega na hora porque a gente está atendendo uma outra, não que significa que a gente está ali parado, né? Mas a gente está atendendo uma outra região que também já foi demandada, também que já foi solicitado para a gente essa manutenção. Árvore Grande, o pessoal reclama bastante ali. Árvore Grande reclama bastante. Estão reclamando hoje, mas vamos dizer que é uma reclamação benéfica. Por quê? Porque nós estamos implantando hoje lá, né, uma drenagem também para resolver o problema de drenagem ali na Árvore Grande, e junto também com o pessoal da Sabesp, que também está implantando a rede de esgoto, né? Então, assim, tem sérias não, mas tem grandes obras acontecendo ali no bairro, assim. Isso acaba gerando um transtorno, que nem movimenta solo, né? O solo não fica compactado. Até a gente, hoje de manhã, eu estive cobrando o pessoal da Sabesp também para recomposição do material no local, que eles, com essa chuva, acabou danificando um pouco lá, o solo ficou muito encharcado, o pessoal não estava conseguindo sair das suas residências. Acabei ligando para o gerente da empresa, pedindo um auxílio para que ele resolvesse essa situação. Mas assim, ainda bem que a gente está levando ali algumas infraestruturas para que a gente consiga amenizar a situação do Árvore Grande, né? Essas áreas são áreas mais próximas, já vamos considerar que são áreas de chácaras, vamos dizer assim, mas já é uma área urbana hoje, né? E graças a Deus a gente está conseguindo levar uma infraestrutura para a região. Qual que é a área rural mais crítica do ponto de vista logístico? Hoje a gente tinha uma área logística, vamos dizer assim, eu falo de deslocamento, né, pra gente trabalhar. Vamos pegar, nós estamos atuando lá agora também, por coincidência, por esses dias, na Alvorada da Barra. Que é o último bairro de Botucatu. É o último bairro, pra você ter uma ideia, nós fazemos divisa com Avaré. Com Avaré, né, a João Melão, a gente passa João Melão do outro lado, né? Então isso dificulta muito pra gente. Avaré, Embi, ali é divisa de tudo, né? Tudo. Então a gente faz divisa com essas cidades. Isso dificulta muito pra gente deslocar, né? Porque a gente trabalha a gente não tem uma mão de obra terceirizada para manutenção. A gente trabalha com mão de obra funcionário, mão de obra própria, né? E funcionário a gente tem, eles têm horário para entrar, horário para sair, horário para almoçar. Então, assim, esse deslocamento para a gente acabar trabalhando numa determinada região, a 20, a 30 quilômetros daqui, dificulta um pouco, né, esse deslocamento. Você acaba atrasando um pouco essa manutenção, vamos dizer assim. Mas eu enxergo isso. Agora temos pontos críticos, né? Principalmente as serras, né? Que são mais críticas pra gente. Choveu, a gente tem que correr, socorrer. Aqui na região do Córrego Fundo mesmo, a gente tem um trecho ali que tem a gente usa o termo que é uma estrada encaixada, uma estrada muito profunda. Graças a Deus, hoje a gente conversou com o Fábio proporcionou ali pra gente estar alteando o grade da rua, né? E também fizemos uma licitação de uma drenagem ali na região. Então hoje o pessoal nosso está trabalhando, não nesse momento porque o solo está encharcado, mas iniciamos ali também um trabalho para alteamento do grade da rua, para a gente conseguir nivelar essa rua. Vamos implantar uma drenagem ali também. Estamos pavimentando também o Pátio 8, que é uma outra área rural também aqui no município. Então assim, o trabalho, o Fábio tem uma visão e um carinho especial para os produtores rurais, até mesmo para os transportes escolares, isso facilita muito.
Mas a extensão é grande, Júnior. A extensão Demais. é grande, infelizmente a gente não consegue atender a todo momento, né? Mas a gente procura fazer, correr e procurar ajudar a melhor situação possível. Só pra gente ter uma noção, ali da entrada de Botucatu, da Castelinho até o Árvore Grande, dá mais de 70 quilômetros, né? É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Bom, tem uma última pergunta que chegou aqui. Boa tarde, Júnior, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta sobre a rodovia Eduardo Zuccari, que é a rodovia que liga ali a Castelinho até as unidades da Eucatex, final dela, que vai dar lá na Castelo Branco, na entrada de Itatinga. Porém, queria saber essa parte da extensão até nas 2 unidades da Eucatex, se pertence ao município, se tem como melhorar. O William vai responder em 30 segundos. O Dino Conte mandou no finalzinho do programa. Dele, desculpa. O Dino. Dino, a Eduardo Zuccari, ela é uma concessão da Rodovias do TT. Exatamente. Ela não é, por mais que ela seja do município, ela é do município, mas ela está no pacote, vamos dizer, da concessão. Toda a responsabilidade de manutenção é da concessão. Eu estive recentemente andando toda essa extensão com o Júnior, né? Desculpa. O Dino. Dino comentou e entrei com um pedido para a rodovia, até conversei com o gerente deles para que fizesse uma manutenção de um tapa-buraco agora nesse momento. Mas a gente, junto com o Fábio, a gente está em tratativas com ele em relação a um recapeamento no local. A gente bem sabe que é um custo alto, mas a gente está batalhando para isso. William, muito obrigado pela sua presença aqui, pela entrevista, pelo bate-papo. Júnior, eu que agradeço, tá? Desculpa aí o nervosismo. Imagina, estou me familiarizando bem com a rádio. Não foi bem? Foi bem, pô. Parabéns aí pelo estúdio, coisa linda. Obrigado. Fiquei impressionado, que Deus abençoe vocês aqui. Amém. E a gente está à disposição lá, tá? A Secretaria de Infraestrutura está à disposição. Faz 23 anos que eu estou lá, mas estou agora à frente lá como secretário. Me coloco à disposição de você. Agradeço pela parceria de sempre demandando a gente, sempre contribuindo aqui pelo nosso município. E é isso. Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde a todos e fiquem todos com Deus. Valeu, William.